Bom, meus amigos, vamos lá fazer um react aqui da coletiva de Ítalo Rodrigues falando sobre a situação atual do clube. Simbora. Gente, boa tarde. Queria trazer para vocês só que semanalmente a gente vai estar atualizando. Vocês vão ser regularmente chamados aqui para que a gente possa nada mais que prestar conta para o nosso torcedor. Eu acho que o esporte passa por esse momento de dificuldade. Eu entendo que a pressão ela faz parte, o esporte ele é isso. Ele é caldeirão, é pressão, né? Não tem outro caminho. Então, óbvio que eu aceito e respeito. E, antes de mais nada, eu venho aqui para prestar conta, de fato, ao torcedor do Esporte Clube do Recife. Não é simplesmente munir a imprensa de informações, mas eu acho que o esporte ele tem direito, a torcida, de saber, né, o porquê que a gente está atrás de determinado perfil de atleta ou as condições reais do clube. Então, eu não podia... Tenho que parar aqui, tá? Porque já são muitas informações em 1 minuto de vídeo. Gostei demais dessa transparência com o torcedor. A cada semana atualizar como é que tá a movimentação no mercado da bola, sei lá, a dívida que o Sport tem. Eu sei que a gente vai chegar daqui a pouco na questão da dívida. Eu sei que é algo muito complexo até para você avaliar se isso é muito positivo ou se é muito negativo. Você toda semana ficar externando para o público, ó, estamos devendo 15 milhões a não sei quem, 30 a não sei quem, 10 a não sei quem. O clube tá quebrado, deixado as sequelas deixadas pela gestão de Yuri Romão e tal. Eu sei que é algo complexo, porque ao mesmo tempo que você tá sendo transparente com o seu torcedor, que o torcedor tá sabendo da situação real do clube, os empresários também estão sabendo, e o cara fica mais assustado em colocar o jogador aqui no esporte, vamos dizer assim. Então, é uma linha muito tênue ali entre a transparência com o torcedor e meio que prejudicar e manchar a visão dos empresários para com o esporte no mercado da bola. É algo muito complexo, tá, gente? Podia, né, abrir para a pergunta de vocês sem antes esclarecer isso aí, beleza? Ítalo, boa tarde. Alessandro, curiosidade de todo mundo, né, nós da imprensa aqui nessa semana, posso chamar de novela ou não, né? Uma minissérie aí com Lucas Lima, a renovação dele. O torcedor está curioso, desculpa a brincadeira, mas não perdendo a oportunidade também de brincar. Lucas Lima, está perto, está distante, como é que está? Tem o Remo também, o que parece, com proposta. Esclarecer para o torcedor rubro-negro. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Cara, desde o início, né, das primeiras reuniões, o Lucas foi talvez um dos primeiros atletas, né, procurado, inclusive pelo Hudson. Por que pelo Hudson? Porque eu entendi primeiro que o Hudson é, né, o gerente do clube, é uma pessoa de total confiança minha, e jogou com o Lucas. Então eu entendo que, né, ele já tinha uma relação na qual a gente queria usar para a gente ter um poder maior de convencimento. Né, chegamos, né, basicamente ali muito próximo do que o Lucas pediu, talvez ali por uma diferença mínima de, sei lá, mas muito mínima. E a gente está aguardando a resposta dele, né? A gente 10 mil, vai, vamos botar 10 mil ali, 10, 15 mil. quer sim contar com ele. Ficar claro, estamos fazendo um esforço grande, mas muito grande para manter ele, mas também tem que ser verdadeiro torcedor, ele também tem que querer. Né? Não adianta demorar 2, 3, 4 dias, uma semana, porque a gente já vai começar a estrear no campeonato agora com o Sub-20, a gente precisa de um time forte para jogar. Então, a gente espera que ele aceite a nossa proposta e se apresente o quanto antes. Bom, outro ponto que fica assim de reflexão, porque a gente tá num ponto aqui mais de crítica, tá? E de reflexão sobre tudo que o esporte tá fazendo no mercado da bola. Ao invés de você contratar 5 bagrezinhos por 60 mil reais, aí você vai gastar ali 300 mil de folha em 5 bagres. Tô colocando aqui um exemplo, tá, gente? Você reúne esses 300 mil em 5 bagres, contrata só 2 bagres ou 2 jogadores ali medianos, economiza 150 mil e investe esses 150 mil no incremento no salário de Lucas Lima, para que ele continue aqui. Mas... Gente, Lucas Lima, para a Série B é rei, entendam isso. É outro nível de jogador, então eu acho que o Sport tem que fazer um esforço hercúleo, fazer alguma campanha, melhorar a questão dos sócios, a nova campanha para sócios, para aumentar o número de sócios do clube. Irmão, tem a venda de camisa da capa que vai chegar aí, né? Não sei quando exatamente ainda, daqui a 1 mês, 2, não sei exatamente quando é que vai ser isso. Mas se virem, deem um jeito para ele continuar aqui no esporte. Detalhe, tá? Eu nem ia linkar muito isso aqui agora, não. Mas para quem tá por fora, Lucas Lima publicou nessas redes sociais um videozinho meio que enigmático até, né? Pro torcedor que fica nessa paranoia. Será que ele vai ficar aqui ou não no esporte?
Enfim, talvez nem foi enigmático, mas a gente fica com essa paranoia mental, né? Olha o vídeo que ele publicou no seu Instagram, nos stories. Olha aí. Ele meteu um bom dia, 1% ali melhor. Saiu correndo. E pronto. Daqui a pouco, eu acho que ele posicionou a câmera em algum lugar não muito confortável. A câmera caiu, desabou e pum, acabou. Bom dia, 1%. Tá aí. Então assim, velho, é foda, né? Aí você fica naquela paranoia. Rapaz, isso quer dizer alguma coisa ou não? Fica o ponto de interrogação aí. Ah, mas veja só, o Sport tá correndo atrás de todo jeito pra Lucas Lima ficar. E tem que correr atrás mesmo. Vai correr atrás de quem? De Marlon Douglas, é? De Sérgio Oliveira, é? De Atêncio, é? Tá de brincadeira, né, meu irmão? Ítalo, boa tarde. Nos últimos dias o Kaique França acabou deixando o clube, né? O Thiago Couto também tem a questão da negociação com o Vitória. E o Sport está no mercado atrás de goleiros, né? Vocês já acertaram com o Raus, não foi anunciado ainda, mas a gente já soube que ele está aqui no CT. E vários nomes foram especulados, né? Matheus Mendes, Kehler, Maicon Cleiton, Marcelo Carné. Como está essa procura do Sport por um goleiro no mercado? Aparentemente está difícil, né? Pela grande quantidade de nomes especulados. E se já tem alguma coisa encaminhada, como é que vocês vêm analisando esse cenário? Legal. O mercado de goleiro é um mercado que acabou ficando realmente muito restrito. Né? Não tá, na verdade, não está fácil contratar ninguém, né? Tá difícil. Mas alguns desses nomes que você citou, a gente ou foi oferecido ou foi sondado. E hoje a gente trabalha com duas possibilidades, né? Podendo vir agora, já de imediato, ou vindo ali pós, né, janela de estadual, basicamente ali quando acabar o Paulistão. Boa tarde, Ítalo. Boa tarde, Hugo. Ele tá falando do final do Paulistão. Marcelo Carné está no Velo Clube, que o Sport encaminhou ali a contratação, mas acabou que o Velo Clube barrou. Queria ficar com ele até o final do Paulistão. Talvez terminando o Paulistão, talvez Marcelo Carné seja o novo goleiro do Sport. Hoje o Sport tem Raus, Adriano e Davi da base e Denis recuperado de lesão, né? Meu Deus, só de falar o nome dessa piada de goleiro chamado Denis dá calafrios, tá? É preocupante. Talvez o Sport contrate mais 2 goleiros aí, né? Como disse o Ítalo Rodrigues. Deixa eu até voltar aqui um pouquinho. A gente trabalha com duas possibilidades, né? Podendo vir agora, já de imediato, ou vindo ali pós, né, janela de estadual, basicamente ali quando acabar o Paulistão. Ele falou que queria contar com 3 goleiros ali ao todo. Não só nessa coletiva, mas na outra também. Seriam 3 goleiros ao todo que o Sport queria contar, sendo um titular absoluto e 2 reservas, né? Bom, a gente já debateu sobre isso aqui no canal. É preocupante, viu? Porque os nomes até agora não me animam, não. Boa tarde, Ítalo. Boa tarde, Hudson. Boa temporada para vocês. É a primeira coletiva que eu participo aqui. Muito se falava, no final da temporada passada, que a venda de Zé Lucas poderia salvar o ano do Sport em termos dos débitos. O ano começou, vocês já entraram em campo em algumas contratações, Pedro citou algumas aqui, e algumas negociações. Alguns jogadores já foram afastados, não é segredo para ninguém. Mas como é que vocês vão resolver essa matemática? Porque o Zé Lucas não foi vendido, ou seja, não entrou essa receita ainda para o Sport. Para montar esse elenco, para convencer também ao jogador a vir para o Sport Clube do Recife, já que na temporada passada ficaram salários atrasados, FGTS em atraso. Que ginástica vocês estão fazendo para poder trazer e formar esse elenco para 2026? Realmente requer muita estratégia e muita habilidade. Eu não posso usar a palavra, talvez, ginástica, mas muita habilidade. Né? Hoje, óbvio, não é segredo, se a gente, né, vendesse o Zé, as coisas dariam, de fato, uma acalmada, só que a gente não pode pegar um ativo nosso e, por benefício da gestão, eu falar, presidente, vamos vender, aí eu não estou sendo o profissional que sentou aqui no primeiro dia, que falou que ia fazer o melhor para o clube, né? E não para mim, mas para o clube. Eu deixei isso muito claro. Eu não quero fazer o melhor para mim, para a minha carreira. Eu quero fazer o melhor para o clube, para o esporte. Não dá para queimar um ativo nosso simplesmente para resolver a nossa vida e viabilizar o nosso ano. Seria o caminho mais fácil. Talvez eu diria até que seria o caminho que a maioria das pessoas seguiriam, sabe? Mas isso não vem ao caso. Mas com muita estratégia a gente vai conseguir sim fazer um time competitivo, um time aguerrido, um time que vai transpirar, que vai entregar, que vai representar a torcida do esporte. Agora, vai ser um time diante das condições financeiras que o clube tem, né? Eu falei para vocês e acho que é importante esclarecer ao torcedor. A gente, só de salário atrasado do ano passado, a gente deve 24 milhões de reais. 24 milhões de reais, torcedor, de 2025. Tá? Fora as dívidas de compra, de aquisição de direitos econômicos, que são mais 27. Ou seja, só aí a gente tem mais de 50 milhões de reais. Ou a gente faz aquilo que a gente precisa fazer e, cara, encarecidamente,
a pressão, a cobrança, ela faz parte. Mas a gente precisa do torcedor junto, cara. Acreditando, o torcedor tem que vir. Pô, a nossa estreia do Pernambucano não interessa se é o sub-20, eu faço esse apelo, porque só assim a gente vai conseguir sair dessa situação. É se associando aí no estádio, é comprando camisa, né? Hoje a gente acredita que o nosso, mais do que até o Zé Lucas, eu diria, mais do que o Zé Lucas é o nosso torcedor. Porque aquele que não pode, de repente, se associar, que infelizmente não tem condição financeira, ele pode estar torcendo, ele pode estar incentivando a gente em campo. Ítalo, Bom, tá aí, é um pacote geral, né? Você não pode contar uma venda certa ali de Zé Lucas, porque senão você vai pro desespero, né? Pô, se você pretendia vender ele por 70, 80, agora vai ter que vender por 30, 40 pelo desespero. Talvez não seja o momento ideal, talvez, né? Aí eu não sou Ítalo Rodrigues lá dentro para ter a certeza disso. Sobre a dívida de 50 milhões, a gente já fez um vídeo sobre isso, é o vídeo anterior a esse, tá, gente? Vou deixar o link aqui no card. Não tem nem muito o que falar, né, velho? Pô, legado deixado pela gestão nefasta de Yuri Romão. Agora também tem que se criar artifícios, meios, para que consiga se viabilizar mais contratações decentes. Ele falou que vai transpirar, vai batalhar, vai brigar, vai ser competitivo, mas dentro da limitação financeira do esporte. Mas assim, até agora os nomes que o esporte tentou negociar, acertou, errou ali, não deu, melou a contratação. Velho, de 10 nomes especulados, 2 é que tem um bom nível de Série B. 2 de 10. E os outros 8, na média, cara, são jogadores de Série C, pô. Jogadores de Série C, é por isso que não dá pra também só elogiar ou aliviar e passar a mão na cabeça e passar pano. Eu não consigo ser assim. Tem que ser feito críticas também, não tem pra onde correr, velho. aproveitando essa parte que você começa a falar de débitos do esporte, qual é a real situação do Rodrigo Atencio? Que tipo de acordo vocês têm? A gente sabe que o esporte tem muitas compras que ainda precisam ser pagas. Tem algo ainda do Rodrigo Atencio que vocês podem detalhar? E também queria saber de contratações. O esporte essa semana pretende anunciar algum número X, sei lá, de atletas. Tem algo adiantado já em relação a novos reforços? Então, João, o que acontece? Eu vou começar pela... A gente está trabalhando muito em reforços, não está sendo fácil, justamente pelo histórico do não pagamento, etc., mas não estou aqui para dar desculpa. Respondendo a tua pergunta de forma direta, a gente acredita, sim, que até o final da semana a gente apresente, né, algumas contratações que eu diria que vai nos dar uma sustentação, uma tranquilidade maior para começar. A gente não tem condição de contratar 10, 15 atletas de uma vez, mas paulatinamente, de forma responsável, a gente vai fazer isso. E como eu falei, o nosso time pode não ser o melhor tecnicamente, mas eu sento todo dia com o Roger ali. Nosso time vai correr, ele vai bater, ele vai competir. E é isso que a gente quer. Porque com a nossa margem financeira é isso que a gente tem que fazer. Respondendo sobre o Atencio, o esporte não pagou o Atencio. Tá? O que o esporte fez até agora foi pagar os juros da compra do Atencio. Então, tudo que foi da compra dele, cabe a gente ajustar daqui para frente. Boa tarde. E a Atencio não vai continuar no clube, tá? E ontem fez o vídeo com a camisa do Flamengo. Acredite se quiser. É meio bizarro, né? Pra quem tá chegando agora aqui no canal, ou então pra quem acompanha, mas não viu os vídeos de ontem, a Atencio publicou um vídeo nessas redes sociais treinando com bola, chute, passe, finalização e tal. Questão física também com a camisa do Flamengo. É muito surreal, né, bicho? Meu Deus do céu. Que fase que tá o esporte, viu, meu irmão? É muito sobrenatural isso tudo, bicho. Meu Deus do céu. Ítalo e Hudson, nesse processo de readequação que a gente está vendo, a torcida está se despedindo de algumas grandes contratações que custaram muito, como o próprio Atencio. Queria que você pudesse detalhar também a situação de Carlos Alberto. Mas entre as grandes contratações que repercutiram e a torcida pegou no pé, tem um atleta que permanece, está treinando, no caso do lateral Matheus Alexandre. Para parte da torcida ficou uma dúvida. Se ele permaneceu tendo custado tão caro, como é que foi a negociação com ele? Acredito que ele não deve estar ganhando o que foi acertado. Como é que está sendo a situação do Matheus? E se puder atualizar também de Carlos Alberto. Legal. O Carlos Alberto, a gente está negociando com ele. Recebemos uma primeira oferta de um time da China, no qual envolvia um empréstimo oneroso. Fizemos uma contraproposta e estamos negociando. Quanto ao Matheus é um atleta que o Roger conhece bem, né, e que a gente entende que, diante da situação financeira e da renegociação que a gente precisa fazer, ele vai encaixar e vai entregar aquilo que a gente espera que ele entregue. Né? Eu falo muito uma coisa assim, e me cobro muito a isso e da comissão técnica. Eu acho que a gente, como profissional,
a gente também tem que se colocar e ser cobrado de extrair o melhor de cada um. Eu acho que o Matheus não teve um bom ano, mas eu também acho que ele não teve o ano que ele tem condição de fazer. Então, é o que eu falo com a comissão técnica. A gente, como profissional, a gente tem que se responsabilizar e conseguir potencializar os atletas que estão aqui, porque senão é só transferência de responsabilidade. Mas do ponto de vista salarial, ele já acertou, ele já reduziu? A gente está negociando, mas o salário dele, diante dos problemas que a gente tem, não é dos maiores, isso eu posso te garantir. Rapaz, eu vou dizer uma coisa pra você, meu velho. Se a gente tivesse em agosto, eu ia criticar essa permanência de Matheus Alexandre. Mas a gente tá em janeiro. E a gente tá vendo a movimentação do esporte no mercado da bola. Velho, Matheus Alexandre é rei. Meu Deus do céu. Esse é o nível que a gente chegou. Tipo, Matheus Alexandre é rei. Pô, tipo, meu irmão, já que tá aqui, ele quer ficar, tão pagando aí, que ele fique, velho. Eu já tô com saudade de Rafael Thierry, de Cariús, de Kaique França, que a gente detonou aqui o ano todinho, largando o aço, pedindo a saída deles. Hoje já tô fazendo minha filhinha do perdão pros três. Então, Matheus Alexandre é rei, pô. Deixa o homem trabalhar aqui, pô. É o nível que a gente tá, velho. É união, é ir pra Ilha do Retiro, lotar, ir pra jogo, torcer, rezar muito pra ver se tudo isso vai dar certo. Se tudo isso que ele tiver falando aí, a questão... Tiver falando e fazendo, né? Na questão da readequação salarial, financeira e tudo mais, gerar frutos daqui a 1-2 anos, eu acho que esse ano não vai gerar, não. Vou ficar surpreso, inclusive. Se o Sport subir pra uma Série A, se o Sport ganhar uma Copa do Nordeste, eu vou ficar espantado, inclusive. Mas, se tudo isso aí for feito, o Sport não caindo pra Série C, ficando na Série B esse ano que vem voltar muito forte, 2027 aí muito forte e tal, muito mais bem estruturado, eu tô quase assinando isso aí, porque pelo que a gente tá vendo é briga pra não cair pra Série C, gente. Infelizmente, ao que tudo indica, que a gente tá vendo de movimentação, é um ano de permanência, assim, é um ano de meio de tabela. Ítalo, tudo bem. Ainda sobre Atencio e também sobre Rivera, eu queria saber se são situações de alguma forma semelhantes. O Sport tem alguma certeza sobre Atencio, como parece ter sobre Rivera. Queria saber como está a situação de Rivera, mas ao que parece já é certo que ele não fica para a temporada. Queria saber se Atencio também. Tá, vamos fazer o seguinte. Hudson responde do Rivera, que é uma situação bem adiantada, e eu complemento sobre a situação do Atencio. O Rivera, a gente tem um passivo com ele tinha que ter pago $800 mil dia 31 de dezembro, e tem mais 2 parcelas, tá saindo bem? Tem mais 2 parcelas ao longo de 2026. A gente não teria condições esse ano de arcar com esse valor do Rivera, que é um atleta também com um alto valor de salário mensal. A proposta do Pachuca ela é super interessante porque ela, além de cobrir esse valor que a gente deve ao Tijuana, ela também cobre aquela opção que a gente teria que dar 1,1 milhão a mais para o Tijuana em qualquer venda do Rivera. Então, assim, era um passivo financeiro muito grande. Então, o Pachuca entendeu esse momento, o atleta também entendeu, abriu mão de parte da dívida, abriu mão de luvas que ele teria direito tanto no Tijuana quanto na ida para o Pachuca. E a gente, graças a Deus, a gente está bem perto de assinar o acordo aí. Basicamente, era um passivo de 15 milhões, que hoje a gente está conseguindo se livrar da forma responsável, né, e respeitosa, inclusive atendendo, eu diria, né, Hudson, o pedido do atleta e dos agentes. Exatamente. Quanto a Atencio, tu perguntou da situação geral? Não existe uma... Pode, com certeza. Inclusive, eu pessoalmente conversei com o Atencio há uns 2 dias atrás. Ele manifestou pessoalmente o desejo de seguir na Argentina. E aí, hoje, a gente tem realmente 3, 4 clubes assim interessados. Óbvio que a gente vai fazer o que for melhor pro esporte. Ítalo, Então tá esclarecido. Na questão de Rivera, a gente já fez alguns vídeos no canal, é mais ou menos por aí. O time lá do México, o Tijuana, iria... Aliás, o Tijuana não. Pô, eu nem lembro mais qual era o time, velho. Agora me perdi aqui de cabeça. Porque o Tijuana é o clube que o Sport contratou, mas tinha outro clube do México que fez propostas, que foi o Pumas, se eu não me engano. Não lembro agora, eu tô viajando aqui total, na maionese. Mas enfim, foi mais ou menos esses conformes aí, que o Sport teria que pagar 17 milhões ali ao todo, por volta disso, de acordo com a cotação do dólar. O Sport pagou cerca de 4,5, teria uns 12,5 para pagar ainda. Seria mais ou menos por isso aí, por volta disso. E aí o clube lá do México iria pagar basicamente tudo. Não, tudo dos 12 milhões que o Sport ainda não pagou, tá? Só para deixar claro. Sobre a Atencio tá claro, que ele não quer continuar no Sport desde o meio do ano, não tá nem aí pro Sport. Nunca quis jogar aqui, essa aqui é a realidade. E acabou não jogando nada, né? Porque ele nunca quis jogar, então
Só vai ficar quem quer, meu irmão. E ainda postou vídeo com a camisa do Flamengo. Tá de brincadeira, né? Quando o presidente assumiu, surgiram histórias de alguns abnegados que poderiam servir o esporte como diretores, abnegados. Em seguida, a conversa que alguns negaram, não queriam, não estavam à disposição. Você vem para o esporte, até brinquei dizendo que você ia ser o cara que ia comandar, né? Eu assisti o esporte, chegou o Hudson depois. Mas assim, minha pergunta, dentro de história dos bastidores, de informações, tu tens alguma dificuldade de trabalhar, se for o caso, com abnegados, com diretores dessa magnitude, ou não, tá de boa para ti e vem para somar e tem essa facilidade? O que é que tu acha desse sentido aí? Cara, eu acho que tu fez uma pergunta que eu queria até comentar isso com o Diego. Eu como profissional, eu tenho que me ater à questão técnica, né? A questão institucional não cabe a mim. Mas eu queria que alguém me perguntasse algo do tipo, por quê? Assim como eu me dirigi, né, ao torcedor, eu me dirijo a todos aqueles que querem ver o esporte bem. Cara, e eu não vejo esse momento como um momento de rachaduras ou de divisão. Eu acho que a gente precisa juntar força. E eu sempre tive estatutários, sempre, entendeu? Nenhum clube que eu trabalhei, no Vitória não tinha um diretor, mas o presidente é remunerado, então estava diariamente no clube. Então, seria o maior prazer, até porque as costas com 10 dias já está ficando pesada de tanta pancada e a gente divide um pouco. Mas, óbvio que brincadeiras à parte, seria um prazer. Eu só acho que a gente precisa se unir, sabe? Eu acho que não cabe nesse momento, não sei nem o que o presidente vai achar dessa minha fala, mas é uma opinião minha. Eu acho que, cara, nesse momento que o esporte se encontra, não cabe oposição, não cabe situação. Ou a gente se junta, como eu falei da torcida, ou a torcida compra a ideia, ou todo mundo tem alguma solução ou uma forma de contribuir, cara, que venha para cá e contribua. Né? Que não fique só do lado de fora, dizendo, isso que o Ítalo fez foi errado, ou que o Hudson, ou que o Roger fez foi errado. Cara, vem para cá, divide com a gente, que a gente aqui está todo mundo querendo a mesma coisa, que é tirar o esporte, que é ser campeão estadual da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil, subir de divisão, ser campeão da Série B, é o que todo mundo quer. E todo mundo, a partir do momento que passa aquele portão ali, a gente prega muito isso, e o Breno está comigo há mais tempo, já escutou isso várias vezes, todo mundo só tem um intuito de estar aqui, fazer o esporte ganhar jogo. Se é o tio da limpeza ou se é o Roger. A gente tem que fazer o esporte ganhar jogo, porque só assim a gente vai sair dessa situação. Ítalo, além do Lucas Lima... É isso que eu ia falar. Além de chamar a torcida agora, dia 6 de janeiro, que, beleza, tá no papel dele, tem que chamar a torcida mesmo. Pra a torcida, de fato, comprar ideia minimamente, o time vai ter que ganhar jogo. Jogou bem, mal, mais ou menos, dane-se. Ganhando o jogo, o torcedor vai lotando mais, vai enchendo mais, vai comprando mais ingresso, vai comprando mais camisa, vai se associando. Para isso tem que ter um elenco mais competitivo, né? E que até agora é um grande ponto de interrogação, né? E Roger vai ter que fazer um trabalho também fenomenal. Vocês têm outras questões, né? Como o Romarinho, como o Mateuzinho, que vocês vêm conversando para tentar uma adequação salarial. E, além disso, outros atletas que vocês aparentemente não contam, como o Sérgio Oliveira, como o Pablo, talvez a questão... Gostaria de contar com a maioria deles. O problema é pagar. Sim, exatamente. Aí eu queria te perguntar o seguinte. É interessante, a olho de mercado, afastar esses jogadores ao invés de deixar eles treinando, como, por exemplo, aconteceu com o Pedro Martins, ele se reapresentou normal, a Ponte Preta chegou e ele está deixando o clube. Então, a olho de mercado, é interessante deixar esses jogadores assim, porque, querendo ou não, eles vêm dando declarações, dizendo que queriam ter se apresentado, que queriam estar aqui. Pablo foi um que nos bastidores também teve contato com o pessoal da imprensa. Então, como é que você analisa essa movimentação interna de vocês? Eu analiso, Pedro, sendo bem sincero, que alguns eu acredito que sim queriam estar e que, infelizmente, outros ficam jogando para a torcida. Que não querem estar aqui, não abrem mão de R$1, mas vai para o torcedor e fala, eu gostaria de estar lá, é porque não me liga. Cara, não vem com esse coitadismo, desculpa, eu fico puto com isso, porque a gente está trabalhando pra caramba aqui, para ainda ter que ficar tendo que dar satisfação em um cara que, se quisesse estar aqui mesmo, falava, cara, tô aí, vou me apresentar, e aí a gente resolve a situação, entendeu? Mas não é isso que acontece na grande maioria. Não estou falando de todos, estou falando da grande maioria. Então, existe a possibilidade, sim, a gente traçou uma estratégia, inclusive hoje a gente conversou sobre isso, e vamos pedir, sim, para esses atletas que não chegarem numa renegociação se apresentarem, até porque a gente não quer ser irresponsável com o clube, né? Eles jogaram até o dia 8, daria mais ou menos 30 dias até dia 8, então, mais ou menos aí, se a gente não chegar numa situação, semana que vem a gente vai comunicar a todos para que se reapresentem. Oi, Ítalo, me permita voltar só a questão. Bom, tá aí. Então eu acho que isso vai... Não sei se o recado é para Pablo diretamente, aparentemente não, até pelo que Pablo deu de declaração para a imprensa. Mas talvez seja para Sérgio Oliveira, né? 800 mil de salário.
questão do Lucas Lima, Pois não. você já explicou toda a situação, da proposta, contraproposta, a questão de redução salarial. Mas o prazo que o esporte vai dar ao jogador para que ele dê a resposta, porque vocês também não podem ficar refém de um jogador esperando ele decidir quando ele quer voltar, se quer voltar. Vocês estipularam um prazo para o staff do atleta dar essa resposta, já que vocês atenderam algumas exigências, fizeram chegaram num denominador comum financeiramente falando? Demos, e aí é o que eu vou te falar. Eu não posso te falar. Se eu falar que é hoje, o telefone, quando der 9 horas da noite, ninguém vai parar de ligar para a gente. Mas a gente, junto com a presidência, o último contato foi diretamente com a presidência do clube. Eu já me afastei um pouco disso, até para dar celeridade nos outros casos. E o presidente, junto com o Cadico, ficaram à frente disso. Né? A gente estipulou, sim, um prazo e a gente está aguardando. Ítalo, vazou o nome do Cleison. O esporte tem negociado com esse atleta? Tem. Como é que anda a negociação? Curto e grosso. Só perguntou se tinha, né? Eu respondi. Não, ele é um atleta que, inclusive, jogou com o Roger, acho que no Corinthians também. Existe uma relação. Eu entrei em contato com o Curitiba, falei com o staff do atleta. Né, o que a gente hoje precisa encaixar, como eu falei para vocês, as questões financeiras que estão um pouco além aí da nossa realidade. Mas é um atleta que interessa, sim. Ítalo, Deixa eu voltar aqui um pouquinho, tá? TDAH. As questões financeiras que estão um pouco além aí da nossa realidade. Mas é um atleta que interessa, sim. Rapaz, a questão financeira tá foda, viu? Meu Deus do céu. Rapaz, não tem uma que venha, meu velho. Dinheiro aqui no esporte, pelo visto, acabou, viu? No esporte, meu Deus do céu. Eu até voltei pra ver se é aquilo mesmo que eu escutei, é isso mesmo. A questão salarial tá pesando também. E Cleison, de fato, não é um jogador que recebe 100 mil por mês, não. É mais de 200 mil, tá? E o Sport falou que não ia contratar jogador acima de 200 mil. Cleison deve receber uns 250 pelo menos. Enfim, vamos ver. Para os que forem especulados aqui, Cleison é rei, viu? E eu contrataria para ontem. Pelo contexto do Sport. Ítalo, discorra, não vou falar pergunta não. Discorra sobre Fábio Matheus, situação dele. Ok, Fábio Matheus recebeu uma proposta oficial de um clube da Série A, onerosa, um empréstimo oneroso. A gente pediu o dobro do valor e deu um prazo para esse clube responder. Até agora essa proposta não veio. Também, se não chegar num consenso, vai se apresentar normalmente. Ítalo, você tem falado sobre o comportamento da torcida. Fizemos um vídeo também completo sobre isso anteriormente, foi o Remo, tá? O GE até apurar as informações que o Remo pediu 250, tava querendo fazer uma compra por 250, aliás, pegar ele por empréstimo por 250 mil reais, estipulando ali ao término do contrato que compraria em definitivo o jogador se ele alcançasse as metas, só que aí o Sport quer 500 mil, tá? Enfim, tem um vídeo completo sobre isso, é o anterior aqui no canal. Torcida sobre críticas, e eu acho que você acompanha, né? Você tem visto a repercussão com os nomes que são especulados, né? Com, especialmente recentemente os goleiros, o Michael Clayton, o Carné, que gerou uma repercussão negativa por parte da torcida. A única contratação anunciada até agora, a do Marlon. Queria que você falasse de que forma você tem visto essas críticas, se você entende, se você acha que são injustas de repente. E também sobre um dos grandes motivos da crítica, que é a contratação do Marlon, que estava no Paysandu, um clube que foi rebaixado como lanterna para a Série C. O que é que referendou a contratação dele? E queria que você falasse sobre isso, sobre as críticas. Não, legal. Tu perguntou como eu acompanho, né? Cara, não tem como. Né? Eu acompanho do momento que eu chego em casa, do meu primo me ligando, sabe, do meu tio. Então, assim, eu sou daqui, né? Eu não preciso estar na rede social, Diogo. Então, a cobrança, ela é importante para mim, óbvio, e eu respeito, porque, como eu falei, o esporte ele é cobrança. Até porque eu abri aqui falando que eu preciso vir aqui prestar conta, de fato, para o torcedor, e, no final das contas, é o torcedor que paga o nosso salário. É o torcedor que consome, que vai para o estádio e toma sua cerveja, que compra camisa, que se associa. Então, a gente precisa respeitar aqueles que são, entre aspas, os nossos chefes. Isso não é conversa fiada, mas é, de fato, o que eu acredito. Onde eu passei, eu tentei ter esse tipo de postura. Então, respeito demais. A grande questão, seja o Marlon, seja o House, ou seja qualquer outro, são atletas que estão dentro da nossa realidade e que a gente acredita que, dentro do perfil que a gente traçou, que o nosso time precisa se dedicar, correr mais do que adversário, roubar mais bola, vencer mais duelo, são esses atletas que vão nos dar. Né? Como o Roger veio e eu vim aqui, talvez ele não tenha o time mais técnico, talvez não iremos ter o time mais técnico, mas a gente quer ter o time mais comprometido e mais responsável, né? Mas principalmente o time que represente a torcida, que a partir do momento que eu venho aqui, que eu vejo as críticas, é uma forma de
reconectar o clube com o torcedor, sabe? Eu, de longe, eu vi algumas declarações de pessoas que passaram aqui no esporte, cara, que eu não acho que representavam essa conexão, que não, com todo respeito, talvez nem saibam o que é o Esporte Clube do Recife. Então, eu vou respeitar demais. Né? Eu vejo que às vezes eu estou passando na rua, o nego já me olha assim, e, cara, não tem problema nenhum, eu vou estar, se parar na rua, eu vou ter o maior prazer de falar, porque eu sou simplesmente um cara que estou aqui convidado pelo presidente, mas que quer fazer o trabalho da melhor forma possível para o torcedor. Bom, tá aí, gente. É a coletiva de Ítalo Rodrigues. E tamo junto. Eu gostei, assim, desses vídeos que eles estão produzindo a cada semana para passar a situação atual do clube, tá? Bom, fico por aqui. As críticas já foram feitas, os elogios também. Tamo de volta mais tarde em vídeo. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Aquele abraço. Valeu, gente.